superação, determinação e fé. O esporte passa por aqui. Notícias, comentários e entrevistas. Esporte Catedral. Olá, muito boa noite. Salve, salve, queridos ouvintes da Rádio Catedral FM. Começando 8h42. Acertaram o relógio, tô falando certinho agora. 8h42, começando mais um Esporte Catedral. Um programa que vocês já sabem, que pensa o futebol, que pensa o esporte. Nossa proposta aqui é debater os melhores caminhos, as melhores maneiras, os melhores modos, as melhores ações para que o futebol, que é a nossa vida, que é a vida de tantas pessoas, que move tantas pessoas no Rio, no Brasil e no mundo, possa se tornar cada vez melhor, com trabalhos sociais, com mudanças de postura, com transformações de vidas. O esporte, ele transforma vidas, né? Então é isso que a gente pensa e procura pensar aqui no Esporte Catedral. E você, querido ouvinte, é convidado a pensar o esporte conosco, é convidado a pensar o futebol com a gente. E como é que faz? Como é que você pode fazer isso? Só a Dani pode contar pra gente. Boa noite, Vivi. Boa noite, ouvintes do Esporte Catedral. É muito fácil participar conosco. Você pode mandar a sua mensagem pelo nosso WhatsApp, que é o 986852455. 986852455. Acessar também as nossas redes sociais. Facebook/Esporte Catedral, já tem um vídeo lá, ó, fresquinho, que a gente gravou agora há pouco com a Vivi, com o nosso convidado. Vai lá, confere e também manda aí a sua pergunta, né? Você pode participar também pelo nosso Twitter, @ESP_Catedral. Quem participa hoje concorre ao CD novo do cantor Diego Fernandes. Vivi, é com você. Vamos lá, eu adoro o Vivi, é com você. Gente, olha, então estamos esperando a participação de todos. Quero dar boa noite para a operadora aqui da nossa mesa, Claudinha Jones. Boa noite, Claudinha. Boa noite, Vivi. Boa noite, mesa. Muito obrigado pela sua colaboração aqui no Esporte Catedral. Saudar a Cris de Sá, minha amiga. Boa noite, Cris. Boa noite. Vocês já sentiram que hoje aqui é tudo nosso, né? Semana do Dia Internacional da Mulher, é só mulher. Tô até Márcio, com pena do convidado. Márcio hoje está aqui entre nós, para deixar que nós vamos cuidar muito bem de você, tá? E meninas, vamos participar também, já que é a nossa Semana do Dia Internacional da Mulher. Por favor, participem aí conosco aqui do Esporte Catedral. Isso aí. Bom, a Cris já anunciou, eu também tô super feliz e ansiosa para bater um papo com esse convidado, que é o diretor de comunicação do Flamengo, Márcio McCulloch. Nunca falei certinho? Falou certinho. Ele falou certinho, o que é uma coisa difícil de acontecer, porque ao longo da minha vida eu já ouvi diversas variações do meu nome. Então fico muito feliz de você ter falado meu nome corretamente. Eu treinei aqui contigo. Mas o Márcio é o diretor de comunicação do Flamengo, e vocês sabem que aqui tem clubismo, né? Então eu acompanho o Flamengo, sou torcedora do Flamengo, vivo a realidade do Flamengo, que é a minha paixão. Mas a gente vai conversar com ele não só do Flamengo. Vamos conversar com ele da função da comunicação num clube de futebol, num clube, né? Tão popular como o Flamengo, mas ele poderia estar trabalhando, né? Não quero, tá? Mas em outros clubes, e ele se relaciona com outros diretores de comunicação de outros clubes, ele é preparado para isso. Então a gente vai conversar e bater esse papo com o Márcio, pensar a comunicação dos clubes, Márcio. Essa é a nossa proposta. E eu falei, com o clubismo, falando do Flamengo, assim, porque aqui ao vivo no ar, te agradeço pela sua disponibilidade e por aturar a gente. Acho que essa é a palavra, porque a gente dá trabalho para ele, questiona, pergunta, critica, e eles estão ali, né, comunicando e estando disponíveis quando podem e até quando não podem para dar respostas para o torcedor do Flamengo. Não é para Vivi, não é para Cris, né? Para o torcedor. E então, de cara, Márcio, eu queria que você falasse assim, da sua função. Qual é a função de um diretor de comunicação dentro de um clube de futebol, né? Bom, Vivi, primeiro, boa noite a todos os ouvintes da Rádio Catedral. Um prazer estar aqui com vocês. Cris e Vivi são pessoas que fazem parte do meu dia a dia, eu posso dizer isso. E é muito bom estar aqui conversando sobre comunicação
sobre comunicação no esporte, no futebol e em clubes de uma maneira geral? Olha, eu diria que para um profissional de comunicação, trabalhar com futebol talvez seja equivalente a trabalhar com política, porque mexe com alguns sentimentos, talvez os mais primitivos do ser humano, e envolve muita paixão. E eu acho que a palavra paixão é justamente o que diferencia o universo do futebol e do esporte dos outros setores, vamos falar assim, né? Então, por si só, o universo do futebol é mais complexo por causa disso. A paixão, ela acaba influenciando tomadas de decisões, ela acaba influenciando a maneira como você se coloca perante o público, ela influencia relações com a torcida, influencia relações com a imprensa, ela influencia relações dentro do clube. Isso tudo torna o universo, né, o ecossistema do futebol extremamente complexo, né? A função de um diretor de futebol, de comunicação dentro de um clube, na verdade, eu acho que a primeira coisa é construir uma forma de se comunicar com os clientes do clube, né? Quem são os clientes do clube? O primeiro cliente é o torcedor, né? Essa é a nossa razão de ser. É a razão de ser do Flamengo, a razão de ser do Fluminense, do Vasco, Botafogo e todos os outros clubes de futebol no mundo inteiro, né? Não só no Brasil. Então, a primeira função é você criar um canal de comunicação e conversar com esse torcedor, com esse cliente. Qual seria um outro cliente do clube, da comunicação do clube? A imprensa. Que a imprensa, através da imprensa, é que boa parte das notícias e informações sobre o clube chegam até o torcedor, né? Outros clientes a gente pode falar que são os clientes internos, né? O clube tem associados, né? Que merecem atenção, que precisam saber das coisas do clube, ser informados, e os parceiros também, os parceiros comerciais. Lembrando que no fundo, e é que é o mais curioso, eu acho que é o mais legal do futebol, é que todos esses clientes são torcedores também. E isso às vezes dificulta muito o nosso dia a dia, porque nem sempre as nossas ações são bem compreendidas, né? Às vezes você falar não para um jornalista que faz parte do nosso dia a dia, tanto quanto dizer sim, parece que você está dizendo um não para a torcida, e não necessariamente funciona dessa forma, né? Então, primordialmente, a função de uma área de comunicação e de um diretor de comunicação é fazer com que o clube consiga se comunicar com esses seus clientes, vamos dizer assim. Para você ter uma estrutura como essa, né, dentro de um clube, com qualquer coisa que tuita ou qualquer coisa que divulga ganha uma proporção absurda, né? Existe um número ideal de profissionais, departamentos que isso possa dar suporte para tudo isso? Cris, eu tendo a achar que o número nunca vai ser suficiente, porque quanto mais gente, mais coisa a gente vai fazer, e talvez a gente crie até mais problema para a gente mesmo, né? Hoje, falando assim pela equipe do Flamengo, o Flamengo hoje tem cerca de 16 profissionais cuidando da sua comunicação. Acho até que é bom explicar um pouco do formato, né? Bacana, como é que a gente trabalha. Aí, exato. Isso aí, legal. Hoje o Flamengo tem 2 gerências, basicamente. Uma gerência de imprensa, que faz a assessoria de imprensa, atendimento à imprensa, tanto do futebol quanto do esporte olímpico e o institucional do Flamengo. E tem uma gerência de conteúdo, que é responsável pela produção de conteúdo em todas as plataformas em que o Flamengo está presente, né? Plataformas digitais ou não, plataformas de redes sociais ou não. Ela está debaixo de um gerente, que é o Ricardo Taves, e a gente tem a área de imprensa, que está debaixo do Thiago Pereira no futebol, e a gente tem a coordenação da Rayana na área de esportes olímpicos. A Flá TV é um braço do conteúdo do Flamengo, né? Apesar de ser uma equipe que é um parceiro terceirizado, ele é um braço da comunicação. Cabe ao Flamengo dizer o que sai ou deixa de sair na Flá TV, qual é o conteúdo que vai ser produzido e o conteúdo que vai ao ar ou que não vai ao ar.
E também, pouca gente sabe, também a responsabilidade da comunicação do Flamengo é a ouvidoria do clube, que é um canal importante de comunicação com o torcedor, com associados, de uma maneira geral. Eu tive acho que é importante dizer isso, nós passamos uma semana super difícil em relação ao Fla-Flu e tive uma oportunidade muito legal de interagir durante toda a semana passada com a comunicação do Fluminense. Isso foi uma experiência muito bacana, porque talvez pouca gente saiba que, independente da rivalidade clubística, os clubes, nas suas áreas operacionais, eles conversam muito. Existem grupos de WhatsApp, né? Existem eventos, né? Existem trocas de e-mail e existem ações em conjunto. E nós tivemos essa oportunidade de conhecer a área de comunicação do Fluminense, que também está fazendo um belo trabalho, está chegando agora com essa nova gestão do clube. E todas essas campanhas, a campanha que houve em relação à paz nos estádios, especialmente direcionado para o Fla-Flu, foi feita em conjunto. E isso acho que é um exemplo, e eles têm uma estrutura bastante semelhante com a nossa. Mas respondendo a sua pergunta, Cris, esse número eu acho que nunca vai ser suficiente. Talvez ele tenha aí um padrão. Existem pessoas de clubes que gostam de terceirizar suas comunicações, outros transformam todos em profissionais contratados do clube, que é o caso do Flamengo, à exceção da Flá TV. Mas o padrão, ele não existe, ele vai variar de clube para clube, mas eu diria que hoje tem menos gente do que eu gostaria de contar lá no Flamengo. Você acha que, por exemplo, um estudante universitário hoje que estivesse fazendo jornalismo, ele já poderia ter na cabeça assim, eu gostaria, antigamente a gente sempre falava, né, eu gostaria de trabalhar no jornal tal, gostaria de trabalhar no jornal tal na área de esporte. Será que vai existir aquela coisa assim, eu gostaria de trabalhar no departamento de comunicação do Flamengo, ou do Fluminense, ou do Botafogo? Olha, eu antes que Márcio responda, eu posso responder por ele isso, porque como sou muito presente nas coisas do Flamengo, várias pessoas me pedem, Vivi, você pode mandar o meu currículo lá para comunicação do Flamengo? Eu falei, gente, eu não tenho esse acesso, não tenho essa influência. Então, as pessoas já pedem e já querem e já estão visando isso. Mas aí, como esse é um programa que pensa o esporte, que pensa a comunicação, acho também que as faculdades e as universidades, elas têm que trabalhar muito mais esse papel da comunicação, porque você faz um cursinho de assessoria de imprensa, de extensão, né? Gente, futebol além de paixão, é business, negócio, né? É oportunidade. E aí, dentro da academia, né, vamos dizer assim, é bom que a gente já comece a pensar em trazer aqui diretores de faculdade de comunicação, né, para pensar isso, porque a linguagem do futebol é diferenciada. Uma das coisas que eu ia te perguntar tem a ver com isso. Você começou a falar muito bem que comunicar dentro de um clube é comunicar paixão. Hoje mesmo eu estava num debate bacana com o Eric Faria no Twitter, porque ele estava questionando que um dia o torcedor pensa de um jeito, no outro dia pensa de outro. Mas isso é torcer, né? E você não adianta. Nós perdemos ontem e a gente reclamou pra caramba. No quarta-feira o Muralha vai arrebentar, os jogadores vão arrebentar, o Flamengo vai ganhar e a gente vai estar eufórico de novo. Isso é a paixão. E essa paixão você não ensina e nem doutrina, né? Você doutrina a educação, como se portar, como lidar com o outro. Mas a paixão, não. Agora, quando você comunica para a paixão, qual é o maior desafio? Antes de você responder, deixa eu só dar um breakzinho aqui, porque eu não pude falar ainda agora, mas o pessoal tá assistindo a gente também aqui pelo Periscope do Fim de Jogo. Legal. E mandaram, eu perdi porque foi na hora que subiu e o Periscope sobe muito rápido as mensagens, elogiando aqui o programa. Queria agradecer a pessoa que tá ouvindo a gente, que eu perdi. Não consegui ver, mas a gente no intervalo a gente vai ver isso com calma. Fala aí, Márcio. Então, como comunica paixão, Márcio? Eu tô te perguntando porque eu sou uma consumidora dessa comunicação e às vezes vou lá no alto e às vezes vou lá embaixo. Comunicar paixão não é fácil. A gente, o principal cuidado que a gente tem que ter é de não exagerar, né? Porque
você quando comunica paixão, você às vezes pode perder a mão e a mensagem que você está mandando, ela pode não ser bem interpretada. Eu acho que é até uma oportunidade de eu falar aqui sobre um episódio recente que houve, que eu acho que é interessante falar, sobre a questão lá da polêmica em relação à torcida do Botafogo. Né, que a gente teve aquele caso infeliz, lamentável, né, da morte de um torcedor do Botafogo. Que o Botafogo acabou nos acusando de estar incitando a violência. Primeira coisa que eu acho que a gente tem que fazer nesse momento em relação a isso é admitir que errou. Né? Eu acho que o Flamengo, a nossa comunicação, naquele dia, nós fomos infelizes na mensagem que a gente passou. Porque é o seguinte, quando você tem uma mensagem dúbia, quando ela depende de interpretação, significa que ela não vai ser tão efetiva assim. Porque se tem um lado que não vai entender o que você quis dizer, significa que você não foi eficiente na comunicação. Então as mensagens têm que ser claras, né? Naquele dia, óbvio que o Flamengo não estava querendo incitar a violência, porque não é do feitio dessa gestão, muito menos dos profissionais que estão trabalhando no clube. Era óbvio que a gente não queria incitar a violência, mas a gente queria falar a linguagem da torcida. E a linguagem da torcida, ela é muitas vezes perigosa para uma instituição. Se você for exatamente seguir ao pé da letra o que ela faz ou o que ela fala, você tem que tomar muito cuidado, porque você acaba institucionalizando uma coisa que às vezes é errada. E a gente cometeu esse pecado de fazer uma brincadeira num dia que houve um acidente grave, houve um problema seríssimo, e depois que você faz, você não consegue voltar atrás. Entendeu? Não tem. Depois que a palavra sai da sua boca, você não consegue trazê-la de volta. E a gente vive no tempo do print, né? Exatamente. A gente vive no tempo do print, né? No tempo todos os seus passos, todas as suas palavras, elas estão sinalizadas, reforçadas, marcadas, né? E guardadas em tempos de redes sociais. Exatamente. A gente tem casos aí, por exemplo, isso até acho chato, mas você vê, um jornalista às vezes fica marcado por ser, em algum momento da vida dele, ele escreveu alguma coisa sobre determinado clube. Aí passam anos, 2, 3 anos, tá lá ele fazendo a cobertura diária do clube. O que acontece? Aparece no Twitter um post dele, né, batendo naquele clube, falando mal do clube e tal, e aí ele fica perseguido por causa disso. Sim. E naquele momento ele foi torcedor, se tornou profissional depois. Mas você acha que tem é importante que o jornalista, não o jornalista, o profissional de comunicação que tem o seu Twitter, ele consiga separar essas coisas, ou ele assume um papel ou ele assume outro, ou é difícil essa separação do torcedor pro jornalista no Twitter, por exemplo? Ela pode ser difícil, mas ela tem que acontecer. Eu acho que ela precisa acontecer, essa separação precisa acontecer. É muito difícil de você, usando um termo popular, de se você segurar a onda quando você deixa a paixão tomar conta de você, e você vai lá e você escreve uma coisa que está transparecendo a sua paixão, mas ela pode ser indevida para aquele meio, para aquele momento, para aquela situação, né? É muito difícil, mas eu acho que o jornalista precisa tomar esse cuidado, sim. Agora, Márcio, tem outra... eu vi muitas mudanças, uma brincadeira que a gente fazia muito nas redes sociais, vi melhores. O Flamengo jogando nada, aí íamos lá, vi melhores, a gente brinca, eu gosto muito de brincar com esse termo. Mas é incontestável as melhores na comunicação do Flamengo. Ou seja, está dialogando. E eu acho que o desafio, e você pontuou muito bem, é a linguagem. Então muitas das vezes eu tenho que segurar muito a minha onda, porque eu sei que aquela linguagem não é para mim. Aquele tweet tá falando exatamente por uma faixa etária que não é minha, tá falando para um torcedor fanático que é diferente do meu fanatismo, né? Porque eu tenho um tipo de fanatismo crítico, o outro tem um tipo de fanatismo de brincar, de zoar, né? Então aí a linguagem é aquela. Então o desafio, você pontuou muito bem a linguagem. Mas uma das grandes melhoras, e eu também até brinco com isso, é a relação da comunicação do Flamengo com a imprensa.
Então, eu sou de um tempo, foi outro dia, né, claro, mas eu sou de um tempo, caramba, eu sou de um outro grande tempo, em que os jornalistas, e isso eu não lembro muito com muita clareza, mas tem fotos, né, que os jornalistas entravam num vestiário. É legal, os jornalistas dentro do vestiário, fazendo as matérias e entrevistas dentro do vestiário. Os caras lá tomando banho, trocando um shortinho, e o jornalista em cima fazendo. Inclusive tem casos das mulheres contando que elas entraram também e avisavam, esse tempo, né? Passou. Sem dúvida. Ai, meu Deus, esse tempo passou. Esse tempo passou. O segundo tempo foi dos jornalistas que furam, né? Que vão atrás das notícias, que é o papel deles, das informações, mas que acabam, por sua vez, atrapalhando as negociações. E o Flamengo está tentando e teve melhoras dentro desse processo para que não prejudique o clube. Só que o primeiro bloco já acabou e eu vou pedir para você responder no segundo bloco que medidas foram essas, né? E aí aqui tem tem duas jornalistas, mas uma que trabalha e lida diretamente com eles, né? Eu não, né? A minha função é outra, eu trabalho em outra área jornalística. Então eu queria que você respondesse isso, porque aí tem mimimi, tem chororô, tem um monte de coisa em jogo, mas você, querido ouvinte do Esporte Catedral, tá escutando e debatendo, pensando no futebol com o diretor de comunicação do Flamengo, o Márcio McCulloch. Eu tô gostando de falar esse nome certinho. E fica ligadinho aí, um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta. Esporte Catedral, pastoral do esporte, em sintonia com você. ZYL 879, Catedral FM 106,7. A sintonia da felicidade. Eu estou aqui no Mês Internacional da Mulher para convidar você a conhecer nosso partido e abraçar a política. A capacidade de trabalho, a criatividade e a sensibilidade feminina são fundamentais para mudarmos o Rio e o Brasil. Lugar de mulher é na política. Venha conosco, amiga. Hugo Leal, presidente estadual PSB Rio de Janeiro. Felice ao PSB. Olá, amigos da Rádio Catedral, sou eu, Adriana Arides. Eu conto com você que ama essa rádio, que ouve essa rádio, que permite que essa rádio tão especial faça parte da sua vida. E desde já, o meu muito obrigada por você ajudar nessa obra de Deus. Seja um amigo da rádio. Ligue 3231-3560. 3231-3560. Que Deus o abençoe. Colégio João 23, do maternal ao vestibular, com várias atividades extracurriculares gratuitas e único com disciplina militar. A melhor relação preço-benefício. Rua Pacheco da Rocha 217, próximo estação de Bento Ribeiro. Telefone 3390-0461, 2489-7197 ou joão23colégio.com.br. Seu filho vai adorar. Quem é cristão tem sempre o dever deste testemunho evangélico: salvar e guardar a vida com coragem e amor em todas as suas fases. Papa Francisco. Eu estou aqui no Mês Internacional da Mulher para convidar você a conhecer nosso partido e abraçar a política. A capacidade de trabalho, a criatividade e a sensibilidade feminina são fundamentais para mudarmos o Rio e o Brasil. Lugar de mulher é na política. Venha conosco, amiga. Hugo Leal, presidente estadual PSB Rio de Janeiro. Felice ao PSB. Esporte Catedral, pastoral do esporte, em sintonia com você. Estamos de volta, Esporte Catedral, olha, bombando aqui, tanto nas redes sociais, quanto na resenha do intervalo, porque, Márcio, eu tenho muitas coisas para te perguntar e tal. E a última pergunta, mas, peraí, Dani, tem participação?
Sim, nós temos a participação aqui no nosso WhatsApp, que é o 986852455. Anota aí o número, já registra no seu celular e mande você também sua pergunta para o Márcio aqui hoje no Esporte Catedral. Bom, a nossa ouvinte, que é a Virgínia Rodrigues de Oliveira, ela mora em Ramos. Primeiro, ela parabeniza todos os tricolores, né? E dá uma boa noite pra mesa, diz que está amando o programa, que ela gosta demais. Quem curtiu o nosso vídeo, a nossa postagem aqui no Facebook do Esporte Catedral foi o Arthur Rangel e a Lohane Oliveira. Quem participa hoje concorre ao CD do cantor Diego Fernandes. Então vamos lá, Facebook/Esporte Catedral ou pelo nosso WhatsApp 986852455. Vivi, é com você. Olha, antes da Vivi falar, deixa eu registrar aqui, porque o Jefferson Mendes pediu pra gente dar uma boa noite. Ele tá em Nazarezinho, na Paraíba, tá ouvindo a gente, pediu pra mandar um alô, estamos mandando um alô pra ele. Bacana! E também, então, tem que mandar um parabéns especial, a nossa ouvinte cobrou aqui, para o Fluminense. A gente até estava falando ontem, o Márcio falou da relação que teve com o Fluminense, com as redes sociais, e eu vi lá que as redes sociais do Flamengo parabenizaram o Fluminense pela conquista. Eu, não! Ai, eu amei. Não, para com isso, né? Porque é paixão, mas um olhar profissional, olha para o olhar profissional e vê o relacionamento. Então, muitas das vezes, a gente não dá isso. A última pergunta que então, parabéns para o Fluminense. Oh, meu Deus do céu. Eu acho que, se você me permite, ai, Jesus, rapidamente, eu acho que a gente está assim, né? Sempre tem aquela mensagem de Deus aqui, a gente, numa rádio como essa também pra gente. Eu acho que foi um prêmio indireto pro presidente do Fluminense por tudo que ele fez durante a semana. Eu acho que, de uma certa forma, e a gente viu os torcedores do Flamengo, vários conversando, parabenizando a torcida. Então, é uma sensação diferente. Foi um o resultado não é prêmio. O resultado é um resultado dentro do campo. Aí é uma análise futebolística. Eu tô dando uma análise bem fria. Você tá... que você é romântica. Então, no seu romance, bacana. Teve um resultado no jogo, teve consequências. Mas o mais bacana do Fla-Flu não só a vitória, né? Eu não celebrei a vitória do Fluminense, obviamente, por motivos óbvios, mas celebrei o Fla-Flu. Exato. Foi um jogo que eu queria passar, em que nossos amigos os meus amigos estavam reunidos, os torcedores, e vou lá, eu fui e voltei de trem, entendeu? Eu fui e voltei de trem, com torcedores adversários do lado, com torcedores do meu time do lado, derrotada, voltei de trem. Eu não vi um incidente, eu não vi uma confusão. Então, a celebração da grande festa tem várias questões técnicas a falar do Flamengo, do Fluminense, dos jogadores em campo, do resultado técnico, da batida de pênalti. Não é isso. Hoje a gente está pensando o quanto é importante, que a semana passada, algumas semanas atrás, a gente estava discutindo torcida única. Violência, tensão. E fomos categoricamente contra isso, né? Então, assim, é possível ver a paz no futebol. Mas eu tenho que voltar aqui pro nosso convidado. E eu perguntava ao nosso convidado como é que eles mudaram, estão mudando, e se tem novos caminhos da relação do clube com a imprensa. Olha, Vivi, eu acho que, em primeiro lugar, se a gente falou da palavra paixão na relação com os clientes de um departamento de futebol, do ecossistema aí do futebol, eu acho que a palavra que tem que reger essa relação com a imprensa, ela é a palavra respeito, tá? Fundamental é entender que tanto do lado do clube quanto do lado do jornalista tem dois profissionais realizando o seu trabalho e que um precisa do outro, né? Eu preciso do jornalista para me ajudar a dar visibilidade para o Flamengo, aos fatos que o Flamengo, né? E o jornalista precisa da minha ajuda para dar essa visibilidade ao Flamengo. O interesse é comum no final das contas, né? Essa relação, eu acho que ela vem melhorando em função
primeiro que eu acho, assim, modéstia à parte, eu sou um cara de paz e acredito realmente, como eu falei, no respeito entre as pessoas. Então, eu tento levar isso pro dia a dia do nosso trabalho. Eu vim de uma experiência muito interessante antes de chegar ao Flamengo, que foi na FIFA, durante a Copa do Mundo. Eu trabalhei 2 anos no comitê organizador da Copa e lá você tinha uma maneira muito organizada de fazer o trabalho com a imprensa. Ela é regida por processos, existiam vários processos que a gente tinha que seguir para fazer o atendimento aos jornalistas que queriam falar sobre a Copa do Mundo no Brasil, e ela era realmente guiada por interesse duplo, né, dos dois lados, de divulgar coisas em relação à Copa de uma maneira bacana, uma maneira verdadeira, sem mentira, né, e sem esconder nada. Mas principalmente em relação aos processos, que eu aprendi demais e tentei levar isso pro Flamengo quando eu cheguei lá. Uma coisa que eu não vou fazer de jeito nenhum, e eu sei que é muito comum no futebol, que eu acho muito ruim, é você, por exemplo, você não gostar de uma notícia negativa e você esculhambar o repórter, você ligar pro cara e esculhambar o repórter. Você só pode fazer isso, você só pode reclamar efetivamente se ele estiver sendo leviano ou falando uma mentira, né? Se ele estiver usando desses artifícios para ganhar clique, para ganhar manchete, aí você tem que reclamar. E eu tive alguns embates com alguns jornalistas, principalmente em 2015, que foi um ano difícil para o Flamengo, que não foram simples, porque claramente você percebia que existia ali algum exagero na chamada de uma capa, né? Ou numa informação que estava dentro de uma matéria, num título. Isso acontece, mas não é legal, né? Não é legal porque você está apelando para uma manchete sensacionalista e você vai ver lá dentro do texto, a informação que está lá dentro não condiz com aquela manchete. Isso para mim não é bom jornalismo, tá? Eu não concordo com isso, e quando isso acontece, quando a gente não concorda com alguma coisa, a gente pode discutir, né? Amigavelmente. Mas como é que faz? Você liga pro cara, porque o torcedor, e aí a gente da rede social, a gente faz: olha só, essa matéria falsa, faz o quê? Liga pra ele, não deixa ele entrar no clube. Isso é legal, né? Não deixa ele entrar no clube, ele não pode entrar, ele tem que ser banido e tal. Porque nós trabalhamos com a paixão, né? E vocês trabalham com a razão em cima da paixão. Então vamos lá, quando você identifica uma notícia que não é bacana, uma notícia com informações falsas, vocês ligam pro cara, sinalizam o cara ou não? Não, a gente sinaliza, claro que sinaliza. Tem que sinalizar, né? Você não pode aceitar, em primeiro lugar, que tem uma informação errada, uma informação mentirosa, né? Quando acontece isso, o que a gente pede imediatamente é a correção, né? Isso aí eu acho que é uma obrigação do jornalismo, né? É a informação verdadeira. É regra, né? É regra. Vai lá e corrige a informação. Vai lá e pede para corrigir a informação, porque a informação está errada. Agora, tem uma coisa que é importante falar, Vivi e Cris, que é o seguinte: isso é uma coisa que a gente sofre muito no Flamengo, mas não é uma exclusividade do clube, que é com vazamento de informação. Sim. Né? Eu acho que a gente melhorou muito nesse sentido, mas isso foi através de conscientização, né? Dos funcionários, porque eu conheço esses bastidores, então tinha de tudo. O Flamengo trabalha com um processo político dentro dele, né? Então existiam nesse processo político vazamentos de informações a partir dessas guerras políticas dentro do clube. Exatamente. Então, para prejudicar o outro grupo político e para prejudicar a situação ou a oposição, é assim que funciona, infelizmente, né? E aí, então, aconteciam essas coisas. Então, eu quero saber como vocês conseguiram, porque isso tá funilando, a palavra é afunilar. Vocês foram afunilando para que as informações não fossem vazadas. Como que isso se deu? Olha, eu acho que tem um contexto político que você falou, que faz parte da vida do clube de futebol, acho que especialmente aqui no Brasil. Sim. E eu acho também que é o seguinte, a informação é poder, tá? E
E acho que muitas vezes alguns profissionais e dirigentes do futebol brasileiro usam isso por vaidade também. Ter um bom relacionamento com a imprensa é importante. Sim. Né? Desde que ele não seja um relacionamento promíscuo e não prejudique a instituição, eu não vejo problema. Muitas vezes ela prejudica, esse relacionamento prejudica, por quê? Porque o cara, ele troca informação por alguma coisa, né? Ou porque ele tem um interesse, quer derrubar um colega. Isso acontece em todas as instituições, vamos dizer assim, não é só no futebol, né? E ele, às vezes, não percebe que, conversando com um jornalista sobre, por exemplo, uma possível contratação, acho até que muita gente entende isso. Se você deixa transparecer para a imprensa que um determinado jogador vai ser contratado, por exemplo, imediatamente o preço desse cara sobe. E aí você não consegue contratar ele, porque existem vários intermediários, você tem gente querendo ganhar dinheiro em cima do clube, e você eleva o preço da negociação e acaba que você coloca tudo a perder. Por isso que o Flamengo hoje é extremamente cuidadoso com as suas contratações e suas negociações, porque a gente sabe que o vazamento de uma informação antes da hora pode nos prejudicar. Você entendeu? acha que essa postura pode até estimular um pouquinho aquele lado que algumas vezes do jornalista que estava acomodado, um pouquinho de buscar notícia, de caçar, de ir atrás? Isso não pode criar um estímulo para ele apurar até mais e ir atrás das informações? Eles estão ávidos. Se você conversar com eles, eu vou te responder, se você conversar com eles, eles ficam ávidos, buscando os caminhos, porque... Agora, responde, Márcio, responde. Como vocês sentem isso? Vocês sentem esse tipo de sede por descobrir as coisas, de fuçar? Claro que sente, né? Eu acho que a instituição, hoje em dia, é muito difícil, acho que a gente pode falar abertamente e de uma maneira ampla. O que eu ouço muito, e eu percebo a agonia dos nossos colegas jornalistas, porque hoje em dia o furo ficou muito difícil. Muito, mas muito difícil. Porque é tal história, hoje o produtor de conteúdo, ele não precisa ser um jornalista formado para poder ter acesso à informação, produzir um vídeo, né? Fazer um post no Twitch ou pegar uma foto que ele viu. É porque o furo ficou raro. Virou uma moeda muito cara, o furo, porque a produção de conteúdo, ela é avassaladora. Exatamente. Então o furo, por exemplo, eu quando escrevo as coisas no blog, eu quando quero dar opinião, falar, eu não trabalho com um furo, né? Por favor, me dá uma informação. Eu não trabalho com isso, eu trabalho com conteúdo, né? E essa é a mudança, Cris, Márcio, que eu entendo. Então, a mudança na comunicação que a gente vê do Flamengo e acompanha dois outros clubes, por favor, estamos aqui com um profissional do Flamengo, mas que conversa e dialoga com os outros clubes, e você também, Cris, no seu trabalho dialoga com os outros clubes, você vê que a vontade agora é produzir conteúdo de qualidade, é falar a linguagem do teu seguidor, do teu sócio, do teu torcedor, muito mais. Claro que a gente vai querer sempre novidadezinha, né? Eu acho que também isso estimula uma coisa que às vezes se perde um pouquinho nos profissionais, que é ir pra rua, né? Então, eu até estava brincando que eu contei para eles, né? O fato de eu estar ali em volta do Maracanã e agora, literalmente, agora eu tô 24 horas porque a redação agora está do lado do Maracanã também, da empresa da gente. Então, aí eu fui dar uma olhada, porque eu volta e meia saio ali para ficar espiando o Maracanã, e quando eu saí, que eu olhei lá para dentro, tava lá o Major Silvio Luiz, todo mundo fazendo. Quando eu olhei, eu falei assim: tem gente dentro do Maracanã. Peguei o celular, enfiei dentro da grade e fiz a foto. É que o instinto, mas é mais que o furo, é o instinto de informar. Ir atrás. Informar. O que acontece? Não, furo pelo furo. A imprensa, ela precisa daquilo porque agora tem cliques, né, que rendem grana. Então, quanto mais você disponibiliza a novidade, e mais rápido de maneira mais rápida, mais acesso e mais monetização disso que você está fazendo. Essa semana aconteceu um fato, eu fico feliz quando acontece isso, porque é muito raro, é tão difícil a gente conseguir segurar a informação, porque o que acontece é o seguinte: às vezes a imprensa, isso é um ponto importante, cada vez mais os clubes são produtores do seu conteúdo, né? Isso aí não tem jeito.
é importante, é um caminho sem volta. Isso hoje o conteúdo hoje ele tem valor, né? O conteúdo do clube tem valor, vide o trabalho que a gente desenvolve na Flá TV, a relevância que tem e o que acontece? Você tem que produzir bom conteúdo e expor esse conteúdo. Então, quando às vezes você produz uma matéria, o vídeo do Diego comemorando a convocação para a seleção brasileira, né? Que é um vídeo que só a Flá TV tinha. Talvez antigamente, algum tempo atrás, esse vídeo todo mundo tivesse essa imagem, porque justamente o acesso era muito grande, né? Dos órgãos, dos veículos de imprensa dentro do clube de futebol. Hoje em dia ele é muito restrito, então a gente tem a possibilidade de produzir conteúdo exclusivo. E é lógico que trabalha isso ao nosso favor. Mas o que eu queria contar essa semana é que vocês todos aí acompanharam, claro, essa questão da polêmica, se o Fla-Flu vai ser de portão fechado, se vai ser portão aberto, se vai ter torcida única e tal. E aí, no dia em que na sexta-feira, quando caiu a liminar, eu dei pro grupo de imprensa a informação em primeira mão. E aí me ligou um colega e falou assim: vem cá, sua fonte realmente é muito boa, porque você não está aqui, eu estou aqui desde as 8 da manhã e não tive essa informação. Falei, cara, eu sou do clube, né? Eu gosto, ela deveria chegar para mim primeiro e chegou, né? Olha, eu acho que o Márcio vai ter que voltar aqui no programa, porque o segundo bloco já acabou. E então, fica ligadinho, porque a gente ainda tem que falar da relação das assessorias de imprensa dos jogadores, como é que eles lidam com isso. Vamos falar também do jogo do Flamengo, do mosaico, vamos falar, vai ter convidado também pelo telefone, então fica ligado, não sai daí, manda mensagem. Daqui a pouco a gente volta com o Esporte é Catedral, o esporte é bom para pensar. Esporte Catedral, Pastoral do Esporte, em sintonia com você. 106,7 Catedral FM. Esporte Catedral, Pastoral do Esporte, em sintonia com você. Olá, boa noite, são 9h25. Estamos ao vivo com o Esporte Catedral, com o diretor de comunicação do Flamengo, Márcio McCulloch. Tá muito chique a sua pronúncia. Falando, e está debatendo comunicação nos clubes, debatendo a comunicação do Flamengo, tendo várias experiências. Mas hoje é um dia muito especial. É o Dia Mundial do Tênis, não é, Cris? É isso aí. Dia Mundial do Tênis. E nós tivemos um representante do Esporte Catedral no Rio Open. É um ouvinte nosso, um colaborador nosso. Muito boa noite, Diogo Valença. Tá aí? Boa noite, tô aqui sim. Prazer falar com vocês aí, todo mundo da mesa. Diogo, você colaborou com a gente no Rio Open, participando do torneio Vitorino Sherman, um torneio produzido pela Sérgio, pelo Rio Open, que homenageava um grande jornalista, mas eu queria que você avaliasse o Rio Open pra gente. Pro nosso ouvinte do Esporte Catedral, queria que você, que é um grande jogador de tênis, queria que você avaliasse o Rio Open, esse evento tão importante para a cidade do Rio de Janeiro e para o nosso país. O Rio Open, como torneio, a organização em si é sensacional. Todo o trabalho aí, de background que eles fazem, toda a estrutura, assim, de ATP 500 mesmo. Mas o Rio Open tem um problema, que é um problema de calendário do circuito. E os jogadores profissionais todos agora estão se preparando para jogar os torneios de quadratura, que é Indian Wells e Miami. Então é muito difícil conseguir trazer os melhores jogadores para cá. Mesmo pagando, que a maioria dos jogadores top 10, eles recebem dinheiro para vir num torneio desse tipo, mas mesmo pagando é difícil os caras virem para a América do Sul para disputar um ATP 500 com tantas outras alternativas mundo afora, mais próximo de Miami ou de Indian Wells, entendeu? E você acha que isso... organização... E você acha, Diogo, que isso prejudica o espetáculo? Você viu alguns jogos? Como é que foi? Prejudica um pouco. Os primeiros torneios que tiveram aqui do Rio Open, o Nadal, por exemplo, veio. Recebeu uma bolada para vir, mas veio. Nesse ele já desistiu de vir.
porque fica muito ruim para ele para fazer a preparação para os principais torneios que ele vai jogar agora, entendeu? Mesma coisa acontece com o Fé, Djokovic, Murray, todos os principais jogadores do circuito. E nesse Dia Mundial do Tênis, eu queria que você falasse para os nossos ouvintes que importância, que valor tem esse esporte, né? Porque é um esporte muito distante ainda do povão, mas o Rio Open tem trabalhos sociais que aproximam o tênis, né, das classes mais pobres e tal. Mas eu queria que você falasse dessa função social, assim, da importância do tênis. Quais os valores, quando você está jogando, quais os valores mais fortes, assim? Não, eu sou suspeita a falar porque eu gosto muito do esporte, mas para mim o tênis é fundamental para tudo. Principalmente para criança, adolescente, formação de caráter. Porque o tênis é um esporte que você está perdendo o tempo inteiro, então você tem que aprender a perder. Você está perdendo ponto, está perdendo game, está perdendo set, e a sua cabeça tem que estar focada para você conseguir reverter o que está dando errado e você ganhar. Isso ensina muito, principalmente a criança. Se eu pudesse dar uma sugestão para os pais, era colocar seus filhos ainda jovens para jogar tênis, porque o tênis ensina muito para essa garotada aí. Esses valores são a minha paixão no tênis também. Porque nós, e você também, que é apaixonado pelo futebol, vive emoções distintas quando está, no seu caso, jogando, né? E no meu caso, assistindo. E também quando você assiste. Não, e no tênis, diferente do futebol, o futebol tem muita malandragem. É do esporte, né? O cara cavar uma falta, o cara querer se dar bem alguma jogada. No tênis, não. No tênis, é muito raro você ver um jogador não dar um ponto que foi do cara. Eles, como os jogadores são profissionais e jogam tênis desde novos, eles aprendem esses valores. O que é dele, o que é do adversário é do adversário. Então, quando eles são jovens, não tem juiz em quadra. Cada um marca a sua quadra. Agora não, tem desafio, tem tudo. Mas mesmo assim, você vê jogadores fazendo vários fair plays, o juiz vem descer para ver a marcação da bola fora dentro, o jogador já olhou e falou, não precisa não, foi boa a bola. Isso no tênis é impraticável, inviável. Bem bacana. Não acontece muito. Dioguinho, só um instantinho que a Cris tem um comentário que ela cobriu o evento, participou também e jogou. Fala, Cris. Ai, nem fala, não jogou não. Jogou, assim, eu tentei jogar, mas eu fui a quarta colocada do torneio. Não precisa dizer que tinham 4 pessoas só tô jogando, mas é outra questão. Você tem alguma dica? Porque o que a gente vê é que quando a pessoa vai ao jogo, ela tem uma experiência muito diferente da experiência do jogo assistido pela televisão, né? Essa é a forma, quer dizer, se você for e você jogar, você cria uma outra relação com o tênis? Fala, Diogo. Sim, com certeza. Quando você pratica o esporte, né, você tem uma relação completamente diferente. Até eu mesmo que jogo, quando eu assisto na televisão, eu vejo um tipo de jogo. Quando eu estou ao vivo, parece que eles estão jogando outro esporte. Eu até comento com quem está comigo, que eu falo, pô, os caras estão fazendo aí outra coisa de outro mundo, porque tênis não é. E realmente a impressão que você tem na televisão é outra. Ao vivo é outro esporte, é uma experiência assim, única. Quem tiver a oportunidade de ir num torneio de tênis, vale a pena. Muito bacana, Diogo. Olha, vamos contratar você para ser nosso comentarista de tênis aqui no Esporte Catedral. Mas tem um outro assunto que a gente queria tratar contigo, que eu sei que você é um dos organizadores do mosaico que vai rolar, 2 mosaicos, de todos os mosaicos que a torcida do Flamengo fez, você é um dos organizadores desse mosaico. E eu queria que você falasse um pouquinho do que vai rolar na quarta-feira. Quarta-feira a gente tá... Quem tá falando junto com você aí? É a minha filha, que eu tô com a minha filha. Como é que vai ser quarta-feira, Diogo? Quarta-feira a gente vai preparar o maior mosaico que o novo Maracanã já viu. Porque o Maracanã não tem mais tamanho que tinha, a gente já fez um mosaico maior no antigo Maracanã. Mas dessa vez a gente vai preparar o maior mosaico que o novo Maracanã já viu. E para isso a gente está contando aí com a ajuda de todas as torcidas do Flamengo. O clube está ajudando muito através do Marcelo Frazão, Rafael Strauss, do departamento de marketing, está todo mundo ajudando muito. Além do mosaico, vão ter várias outras coisas, vai ser uma festa bem bacana, inesquecível. Ô, Diogo, pra terminar, tô vendo que a filhota tá aí querendo sua atenção, mas pra terminar,
Qual o objetivo do Mosaico? Porque a Dani, nossa produtora, estava contando aqui que quando ela participou do Mosaico, ela falou, Vivi, eu me sinto parte da festa. É esse o objetivo? Quando você impulsiona o torcedor a participar, a fazer parte, qual é o sentimento? Não, todo mundo sabe que a torcida do Flamengo é um espetáculo à parte, né? E a gente tem que manter essa tradição, passar de geração para geração, não tem jeito. Então, a gente trabalha para fazer festas inesquecíveis e continuar com essa fama de melhor torcida do mundo. E a ideia é essa, que cada pessoa presente participe da festa. Hoje que foi divulgado que a gente ia fazer um mosaico, várias pessoas já publicando, que ansiedade, que emoção. Bacana. Espero que chegue logo quarta-feira, porque o torcedor do Flamengo tem muito isso, né? De ir ao estádio para ver a torcida, para admirar a torcida. E isso faz parte do espetáculo. É a única torcida que se aplaude, né? Bate palma para ela mesma, vai lá para se assistir. Diogo, muito obrigada pela sua participação, parabéns pela sua participação lá no Rio Open, tá? Por ter representado o Esporte Catedral. Aí, porque apesar do mosaico, todo mundo que vai ao Maracanã deve cantar do início ao fim, porque o canto da torcida que é o principal combustível dos jogadores. Não só uma festa bonita, mas a gente tem que cantar muito. Bacana. Muito obrigada pela participação, tanto no Rio Open, quanto aqui falando do mosaico, dessa festa bacana, motivando a torcida a torcer, né? A gente está aqui promovendo isso. Uma boa noite para você, Diogo. Um beijo na sua filhota, tá bom? Boa noite aí para todo mundo. Valeu. Obrigado. E a gente volta aqui com o Márcio, a gente tá falando aqui do Flamengo, né? Com o diretor de comunicação do Flamengo. Márcio, eu queria que você falasse aqui nesse terceiro bloco sobre a relação da assessoria de imprensa dos jogadores. Por exemplo, eu tenho várias histórias sobre isso, você sabe disso, te cobro várias coisas. Eu cobro, por exemplo, o jogador sai do aeroporto, tem um monte de torcedor lá, o cara tá com aquele fone de ouvido, não tem um assessor que possa ir lá dar uma orientação. Ou então, aquela declaração que o Márcio Araújo deu, ainda bem que fomos eliminados. Meu Deus, não tem um assessor que possa ir lá falar com ele e tal. Então, como que é essa relação com orientação com os jogadores? E como que é a relação, como a gente é muito de rede social, então, de todas as torcidas, né? Como é a relação com com o jogador? Ele que tuita, ele faz o que ele quer. Vamos lá. Olha, isso vai variar de jogador para jogador, né? Diversos jogadores, começando pelo final, têm social medias, né? Que são pessoas que cuidam das suas redes sociais e produzem os textos, e esses textos podem ou não ser aprovados com os jogadores. Eu acho que depende muito da relação que existe entre o profissional que cuida da rede e do cliente, né? Isso vai variar de jogador para jogador. No caso hoje em dia, Vivi e Cris, todos os jogadores, praticamente todos, olha, eu não conheço quem não tenha um assessor de imprensa, assessor pessoal. Normalmente são empresas, né, de jornalistas que prestam esse tipo de serviço. Boas empresas com bons jornalistas, bons profissionais. E assim, eu acho que, graças a Deus, o Flamengo tem um bom... O departamento de comunicação e o departamento de futebol tem um ótimo relacionamento com os assessores pessoais dos jogadores, né? Normalmente fomos ex-colegas de cobertura, né, de jornalismo, mas o que acontece é o seguinte, quem coloca as cartas na mesa e as regras do jogo é o clube, tá? O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, se você tem nós não permitimos entrevistas que a gente chama que são entrevistas especiais em semanas de jogos muito importantes, porque a nossa preocupação é manter a concentração dos jogadores, né? De certa maneira blindá-los, sim, é verdade, mas com o objetivo de deixá-los concentrados no bem maior, que é entrar em campo, jogar e o Flamengo ganhar. Isso é um processo, isso é uma regra que a gente tem um acordo com os assessores, então eles respeitam e a gente não tem nenhum tipo de problema. Quando o jogador está em casa, por exemplo, e ele quer fazer uma matéria de comportamento, por exemplo, você tem um veículo que quer fazer uma matéria de comportamento com um atleta,
Isso normalmente é combinado pela assessoria de imprensa pessoal do jogador, que tem, por acordo com a gente, nos avisar, né? Para que a gente possa acompanhar, para que a gente possa lembrá-lo de usar a camisa do clube, né? Que tem os seus patrocinadores, né? Para que a gente possa orientar em uma possível casca de banana, né? Que possa prejudicar o trabalho do dia a dia do futebol, né? Então, essa relação é aberta, nós não temos problemas, graças a Deus. Agora, essa pergunta que você faz é bastante pertinente, Vivi, em relação assim, nós sempre conversamos com os nossos atletas tipo media training, né? A gente inclusive, esse ano foi muito legal, que a gente teve a oportunidade o Departamento de Comunicação fez uma palestra para os jogadores dentro da programação da pré-temporada. Foi a primeira vez que eu pelo menos participei. No ano passado houve, mas essa foi bem mais ampla e fiquei muito feliz de ter participado. O media training, da maneira como você está colocando, que a gente avisar que tipo de resposta ele deve dar, ou que tipo de casca de banana que ele pode se defrontar com, a gente não tem esse processo de media training, botar todo mundo na sala e explicar, olha, é assim que acontece. Não, mas a gente faz pontualmente, né? Então, assim, só para vocês entenderem, antes de cada coletiva, existe sim uma conversa do assessor de imprensa, do Marcelo, do Thiago, com os jogadores e com o Zé Ricardo, porque a gente, por exemplo, monitora a imprensa, a gente sabe qual foi o assunto que está palpitando aqui naquele dia e que pode ser perguntado para eles. Muitas vezes os jornalistas, fazendo seu trabalho espertamente, colocam eles em situações delicadas, porque sim, às vezes uma frase mal colocada vira uma manchete e aí você dá clique. E aí vem né? os cliques, e aí vem views, tudo. né? Aí que era polêmica nas redes sociais. Momentos, eles também questionam vocês? Quer dizer, não são só vocês que orientam a eles, mas eles também questionam alguma coisa que vocês façam ou não? É o recebimento de informação. O jogador tira dúvida, tira dúvida. E toma chamada também. Então, por exemplo, essa que eu te falei do Márcio Araújo, assim, que falou uma coisa que não condiz com um profissional. O profissional não pode sair de dentro de um campo falando que bom que fomos eliminados. O torcedor pagou para que ele avançasse, né? Então, torce. Aí você... existe essa relação. Tô contando esse caso pontual, mas já escutei várias aberrações de torcedores de todos os clubes. Claro. De todos os clubes. Não, é óbvio que depois tem uma conversa. Tá na hora, né? Lógico que depois tem uma conversa com o jogador, né, de dizer, olha, cara, você não foi bem, essa frase não foi legal, não foi feliz. Na próxima vez evita falar dessa forma, ou evita tocar nesse assunto, né? Mas é uma coisa muito, assim, em cima do lance, gente. É difícil pra caramba. Imagina. O cara tá ali cheio de emoção, ele acabou de ganhar ou de perder. E o jornalista sabe também aonde vai, né? É lógico. Poxa, a gente tem... Deixa eu chamar a Dani ali, que a gente já tá em cima da hora. Vai, Dani. Só a nossa pergunta aqui do ouvinte Rafael, que mora em Irajá, ele pergunta o seguinte, Vivi, fala da convocação do Flamengo, você acha que ele mereceu essa convocação? Você acha que ele vai ser titular na seleção? E sobre o Zé Ricardo, você confia no trabalho dele? Um grande abraço para todos da mesa e principalmente para o Márcio, diretor de comunicação do Flamengo. Esse é o Rafa, nosso ouvinte morador de Irajá. Obrigado, Rafa. Valeu, Rafa. Olha, quanto à convocação, eu acho excelente. Eu acho que não tem dúvida nenhuma de que Diego merecia essa convocação pela postura, pelo que vem fazendo no Flamengo, pela mudança que ele fez, pelo profissional que ele merecia, super merecido, sim. E quem sabe a postura dele, né? A postura dele como atleta e como... um atleta dedicado, como ele vestiu a camisa, que ele vista também a camisa da seleção brasileira, né? Porque a gente precisa desses jogadores na seleção. Jogadores como ele, né? Só dói um pouquinho que tira ele da outra seleção, que é a seleção rubro-negra. Isso dói. Quanto ao Zé Ricardo, como que a gente vai reclamar de um técnico que tem um histórico bem bacana? Um histórico de vitórias, um histórico de resultados bem bacana. É uma aposta de um técnico jovem, né? E se eu olho no mercado, e eu estou falando
para todos os times. Se eu olho no mercado e quero buscar um técnico, de verdade eu não encontro, a não ser que eu vá lá fora, né? E os clubes, e também o meu clube, né, desse que a gente está falando, eu não tenho essa grana. Então agora eu me virei aqui no Periscope, não tem essa grana. Então eu queria, espero ter respondido, mas eu quero terminar com o Márcio. Faltou a gente falar das importâncias dos influenciadores digitais. Muito assunto. Mas o programa acabou, cara. Isso é incrível, infelizmente. Mas eu acho, Márcio, que a gente deu conta aqui um pouquinho da função da comunicação. Então eu já queria que você se despedisse e já te convido a voltar aqui outras vezes, quantas vezes você puder, sei a intensidade do seu trabalho, para a gente continuar o assunto, porque temos muito papo. Muito obrigado pela sua vinda. Vivi, muito obrigado. Cris, muito obrigado pelo carinho, pela atenção. Obrigado aos ouvintes da Rádio Catedral. E assim, eu estava falando para vocês aqui nos bastidores, eu adoro rádio. Adoro. A rádio faz parte da minha vida desde pequenininho. A minha primeira lembrança de rádio é do Flamengo, que eu sou torcedor apaixonado. Não tenho medo de dizer isso, mesmo sendo jornalista esportivo. Eu ouvi a final de 1980 no rádio do meu avô. Que bacana, no Campeonato Brasileiro. Eu lembro até hoje da narração do Jorge Cury do gol do Zico. Fico até arrepiado. Então, o rádio faz parte da minha vida. E eu volto aqui sempre que for possível, logicamente, vou sempre aceitar o convite. Muito obrigado. Muito obrigada, Márcio. Cris, boa noite. Boa noite. Dá um recadinho de amanhã. Queria aproveitar e dizer que amanhã tenho muito trabalho. Amanhã é o 3º seminário de jornalismo esportivo da SERJ, que vai acontecer na BI a partir das 13 horas. A gente ainda está com inscrições abertas para quem quiser. Já estamos com 300 inscritos praticamente. Vou estar acabado, mas a gente vai estar transmitindo tudo que a gente puder para vocês. E muito obrigado pela força aí que vocês deram ao longo desse tempo todo. Valeu. Vamos lá, Dani. Quem se deu bem hoje no Esporte Catedral e levou o CD do Diego Fernandes foi a Virgínia Rodrigues, que mora em Ramos. Virgínia, tem 5 dias úteis para passar na Rua Benjamin Constant, número 23, 8º andar, e retirar o seu brinde. Vivia com você. Então, já que é comigo, eu vou me despedir. Hoje foi um programa incrível aqui, tô no meu Periscope, olha lá, gente. Um programa muito bacana, onde a gente pensou comunicação nos clubes, comunicação no processo do futebol, na história do futebol. É um assunto que não se esgota, não se esgotou hoje aqui com o Márcio. Ele vai voltar, vamos trazer outros diretores de comunicação de outros clubes. E eu quero agradecer a sua presença, a sua participação e o seu carinho, o seu amor pelo programa Esporte Catedral, que é paixão, né? Paixão pelo esporte, pensar o esporte, pensar o futebol, que é o que a gente está precisando para fazer dessa nossa paixão um instrumento de mudança de vida, um instrumento de paz nos estádios, paz nas nossas vidas. Uma grande noite para vocês, uma super boa noite. Até segunda-feira que vem, de 8h40, 9h40, programa Esporte Catedral. Fiquem com as bênçãos de São Judas Tadeu. Catedral FM apresentou Esporte Catedral, pastoral do esporte em sintonia com você. 106,1